Começou a gravar. Eu amo o rostinho na tela. Ok, bora? Bora. 2, 3 e... Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sei, a gente deu uma sumida. Mas estamos aqui em processo, né? E com uma boa causa para o nosso encontro de hoje. Alguns de vocês já conhecem a gente, outros espero que estejam por aqui a primeira vez. E para quem não nos conhece, pode ir atrás da nossa primeira temporada, conhecer os nossos 5 episódios que são incríveis e estão em todas as plataformas. Mas hoje a gente está aqui por um motivo especial. Afinal de contas, é um episódio especial do Bora Bicho Sapatão. Roda a vinheta. Bom, gente, a gente não tem uma vinheta ainda, mas aí a gente vai colocar aqui agora, tá bom? É isso aí. Bom, eu sou a Mayara Alves, psicóloga, e eu sou a sapatão do BBS. Eu sou o Marco Souza, também sou psicólogo, e eu sou a bicha do BBS. Amigo, você lembra da sua primeira parada? Lembro, e foi um marco pra mim, né? Eu tava namorando meu primeiro namorado, isso foi em 2008, e foi uma experiência única, sem dúvida nenhuma. Eu acho que estar em todas as paradas sempre é uma experiência única, mas foi a primeira vez que eu estive num espaço onde eu consegui me sentir pertencente de tudo aquilo. Mas ainda assim era muito estranho, porque eu estava num momento em que, ok, eu já me aceitava sendo quem eu era, mas eu não conseguia dizer isso para todas as pessoas. Então estar ali num lugar onde muitas outras já eram elas, já estavam em pleno efervescência da sua parte da comunidade, me fez perceber que talvez eu precisasse ser mais. Então acho que aquele foi um momento intrigante para mim, porque eu achei muito incrível, foi uma experiência única nesse lugar de se perceber dentro de um coletivo. Mas ainda assim eu tinha minhas ressalvas. Aqueles lugares um pouco de uma homofobia internalizada, ela ainda existia. Então eu me questionava se precisava um pouco de tudo aquilo. Mas foi uma experiência marcante pra mim, sem dúvida. E a sua, você lembra? A minha primeira parada do orgulho foi praticamente ontem. Minha primeira parada foi em 2022. Eu lembro que eu tinha acabado de sair da faculdade. E eu já tinha me assumido há uns anos, acho que uns 4 anos, assim. Então já tava muito bem com isso. Só que eu era praticamente a única pessoa LGBT do meu círculo. Então eu era a própria parada, assim, eu chacoalhava, era aquele momento ainda de super chacoalhar a bandeira, de muito fixa ali com o rótulo da minha identidade. E eu lembro que quando eu cheguei na parada eu vi que todo mundo era LGBT ali. E que eu não precisava trazer, olha, oi, eu sou a Mayara, sou lésbica, viu? Oi, eu sou a Mayara, sou lésbica. Então as pessoas todas estavam ali em festejo, em comemoração da parada. E uma coisa muito diferente é que assim, era pós-Covid. Tá. Então tinha bastante gente, apesar do período, mas não se compara ao que a gente tem de pessoas hoje. E eu lembro de muitas pessoas com máscara, eu lembro de muitas pessoas julgando a parada acontecer. Uhum. Então acho que assim, eu tive aquela sensação de, nossa, eu estou no lado bom da rebeldia. Tá. Então tinha esse gostinho. E eu fui com uma ONG, na época eu era voluntária. Então assim, nossa, a gente foi de van, todo mundo junto, e aquele fuzuê desde o primeiro momento do dia, e eles conheciam já muitas pessoas que organizavam a parada. Então pra mim foi muito o conhecer pessoas, tipo, sim, existem muitas pessoas LGBT, tipo, a sensação de não estar sozinha, e aí, ao contrário do que você disse, tipo, eu não precisava ser tanto, porque não era só eu que tava aqui chacoalhando a bandeira, tipo, calma, gato, tem mais gente, tem várias pessoas aí. Acho que até pro mundo profissional mudou muito a minha visão depois. Tipo, ok, eu levanto minha bandeira, tenho esse viés político, mas eu posso me juntar com outras pessoas que também têm pra não gastar toda a minha voz no grito, sabe? Tá. Todo mundo vai gritar comigo, mais nesse sentido, acho. Uma das coisas que eu mais gosto, Mayara, é o quanto as nossas experiências sempre são diferentes. Tem um lugar aí, né, que, claro, para quem já experienciou a parada LGBTQIA+, aqui em São Paulo, a maior parada do mundo, eu acho que ela sempre tem um movimento que ele é muito potente. E quando a gente pensou, inclusive, em gravar este episódio, foi inicialmente, gente, pensando em falar sobre a parada, né? Então vamos fazer um episódio sobre a parada, a gente grava antes da parada, a gente grava uma parte depois da parada,
mas a gente falou assim, não, vamos gravar só depois, porque a gente já vai ter experienciado. Por quê? Porque esse ano nós fomos juntos à parada, né? Então estivemos ali num momento daquele fervor e daquela felicidade todas juntos, e acho que a gente teve talvez uma experiência diferente da sua individual e da minha individual. Acho que desde 2008, quando eu fui a primeira vez, alguns anos eu não fui, mas recentemente eu tenho tentado ir todos os anos, entendendo muito mais o lugar político do lugar que a parada nos disponibiliza e faz com que a gente possa crescer enquanto comunidade, né? Porque ela é uma festa, né? E é uma festa porque ela tem que ser um espaço de celebração, tem que ser um lugar e um movimento que nos diga da nossa potência e que todo mundo, literalmente o mundo, possa ver tudo isso acontecendo. Mas eu fiquei pensando numa coisa que acho que é o que mais motivou a gente a inclusive falar desse episódio, né? De que, bom, este ano tivemos um atravessamento na parada. Na verdade, mais de um, né? Tivemos questões políticas, tivemos questões de patrocínio. Me diz, o que você acha de como foi a parada esse ano pra você? Mas, assim, individualmente eu tava num péssimo momento para estar na parada. Mas eu lembro de pensar, né, nas semanas antecedentes, assim, foi muito no começo do mês, né? A parada foi no dia 7. Então foi muito no começo. Eu lembro que das outras vezes foi mais pro meio, pro final, então eu lembro de falar, putz, nossa, mas já é a parada? Putz, vou ir, não tô muito afim. E aí eu senti, vou colocar como obrigação boa, no sentido de, putz, eu tenho que estar lá, porque a gente só tem a rua, a gente só tem esse dia, só a gente para a Paulista para fazer a maior parada LGBT do mundo, porque temos pessoas LGBTs politicamente engajadas nisso. Então eu falei, ok, eu sou uma pessoa, só que assim, se todo mundo pensasse, hoje eu não vou, putz, é um domingo, caramba, tá meio frio, a gente não teria parado. A minha casinha no Netflix, minha cobertinha com meu gato, é muito confortável. Mas eu me senti nesse lugar de... eu preciso estar lá. E eu acho que eu senti esse saborzinho vindo de várias pessoas, tanto outras pessoas que foram com a gente, acabou juntando um grupão de pessoas, trouxeram isso de, nem tava tão no clima. E aí eu vou fazer um apontamento aqui que eu pensei, que será que as pessoas não estavam no clima de ir na parada porque é inverno, é frio, ou porque a gente não falou sobre isso? Porque a gente jogou a parada lá num dia X, e aí assim, esse agente, né, eu não sou organizadora da parada, então não é nem necessariamente nesse lugar, mas foi jogado um dia lá pra parada acontecer, mas não teve uma divulgação, não teve um engajamento, não teve uma falação sobre a parada para que todo mundo ficasse empolgado, tipo, nossa, é verdade, é político, eu preciso ir, tenho que estar lá, ou né, o querer. Então acho que isso eu sinto de diferente dos outros anos e da minha primeira parada, mas eu me sinto muito fazendo a minha parte quando eu vou pra parada. E assim, esse foi o meu pensamento de não faltar. Eu tô lá pra fazer a minha parte. Eu preciso ir pra fazer a minha parte. Não é sobre o meu humor, não é sobre o meu frio. Não, pô, isso é político. Se há 30 anos atrás as pessoas se deitassem no chão para poder parar a Paulista e fazer a parada acontecer, a gente não teria esse evento, né? Nem a festa, que é a parada, não ia acontecer. Eu concordo com você, né? E eu fiquei também aqui elaborando, acho que nesse momento que você está falando, que é sobre esse lugar, né? Se a gente não se mexe, se a gente não se movimenta, como é que essa parada continua existindo, né? Porque é a maior parada do mundo. É a maior parada do mundo porque as pessoas estão lá, né? Porque sozinha ela não existe, né? Não é só colocar os carros ali no meio da rua que faz com que a parada aconteça. Ela precisa das pessoas. Então, as pessoas precisam estar presentes, né? Quando você falou da data, né, de ser no começo do mês, entendo que tem um lugar de que a parada sempre vai acompanhando as datas de feriado, né? Então, o feriado esse ano caiu no começo do mês, então isso fez com que a data seja ali. Mas eu entendo perfeitamente este lugar do faltou uma mobilização, né? E entendo que de fato talvez não seja por conta da organização da parada, não acho que é isso, né? Mas eu acho que a gente tem perdido espaços dentro de uma conversa política, né? E aí a gente tem movimentos de direita, movimentos conservadores que têm construído caminhos e barreiras, como sempre, para que a parada deixe de existir. E esse ano a gente teve, inclusive, atravessadores em relação a isso, né? Sim.
Quando você tava falando, eu lembrei aqui. Eu acho que eu ouvi mais sobre a parada do lado dos conservadores do que do lado dos apoiadores. Eu ouvi mais se falar da parada no mês anterior de... Nossa, não queremos que as crianças estejam na parada. Parada LGBT não é lugar de criança. E essa discussão, que ela é política também, tem a ver com a nossa comunidade, mas ela não é sobre o evento que estamos fazendo. Atravessa, né? Mas é sobre quem que a gente quer excluir também desse espaço. Então eu lembro nas minhas redes sociais, as pessoas em volta, o comentário ser sobre: nossa, você viu que estão querendo retirar as crianças? Eu concordo, eu não concordo, criança tem que ir, não tem que ir, enfim, mas não sobre... Gente, vai ter a parada, quem vai, quem não vai? Olha, vai ter esse evento, vai ter esse artista, essa divulgação do bem do evento. Eu acho que houve muita falação, sim, mas não pro lado bom da divulgação, para dar essa vontade de ir. Eu acho que ficou mais nesse campo das discussões de ter ou não crianças e não do evento em si. Exato, e teve também a questão da ala fetista, né? Que é uma ala que também sempre foi presente na parada, sempre teve ali como parte integrante da comunidade, né? Não só pelo lugar do desejo, mas de um lugar de como a gente também explora a nossa sexualidade, enquanto a gente consegue enxergar e perceber coisas dentro daquele campo do desejo de cada uma das pessoas. E foi uma discussão que surge por conta dos movimentos políticos, já que é um ano de eleição, né? Pelo menos do que a gente viu em rede social, dos lugares falando, foi: não, talvez seja melhor não ter, porque isso gera engajamento para que outras pessoas usem a parada contra a gente. Mas quem vai usar contra a gente se a gente fizer com que a parada aconteça da melhor maneira, né? E assim, a parada tá ali para representar todo mundo. Todo mundo é muita gente. É pra ser pra muita gente mesmo. Sim. Né? A parada é pra ser pra todo mundo. Tem que ser pra todo mundo. Parece que tem 14 carros, cada um com uma letrinha, né, diferente, pra tentar abranger todo mundo. E eu fico pensando aqui, o quanto este ano você se sentiu representado na parada, já que a gente tá puxando esse gancho, assim, o quanto que você acha que, beleza, a parada ela é pra todo mundo, ela foi pra você esse ano? É curioso, né? Porque sendo um homem branco cis gay, a parada dentro deste lugar sempre vai me representar, né? Ela tá ali como parte complementar disso, né? A gay tá sempre lá na parada, independente se descamisada, camisada, se com a bandeira chacoalhando ou não, se ela tá lá talvez um pouco mais recatada, quietinha, tá lá, a gay tá presente, né? Sempre vai estar. Acho que eu me vi representado porque eu entendo o poder da comunidade pra mim, né? O quanto isso me faz estar presente. Seja estando na avenida ou seja estando em outros espaços, como o camarote da agência AIDS, que a gente ficou durante um tempo na parada, eu entendo que sim, eu estava presente, né? Aqueles carros, as pessoas falando, estavam lá, estavam traduzindo aquilo que eu gostaria de traduzir. Principalmente quando a gente pôde ouvir os discursos da Erika Hilton, né? Assim, eu acho que ela é magnânima, nossa diva, nossa futura presidenta, se tudo der certo em algum momento da vida. Porque eu queria muito que ela fosse nossa presidenta, não muito. Entendo que ela tá ali como uma figura que é capaz de dizer que eu faço parte daquilo, mesmo ela sendo uma mulher trans preta, né? Então, pra mim, sendo um homem branco, cis, gay, é muito mais fácil de me ver representado. Justo. E você? Eu acho que se eu fosse a Mayara da primeira parada esse ano, eu não ia me sentir representada. Acho que talvez eu não ia me sentir parte desse evento. Porque eu sinto que, assim, eu gosto de ir de manhã na parada, porque eu gosto de ver a montagem das coisas, eu gosto de ver o bandeirão. Desses anos que eu fui descobrir que esse é um momento muito legal pra mim, de ver as coisas sendo feitas. E só foi especial, assim, só foi, tipo, também empoderador, porque eu já conheço a parada, eu já tenho muita propriedade de mim, eu já tô muito empoderada nesse lugar. Acho que se eu tivesse indo buscar empoderamento nesta parada de 2026, não sei se eu ia achar, tipo, pra Mayara jovenzinha, assim. E eu, conversando com outras pessoas, eu tenho muitas pacientes da faixa etária acabei de chegar nos 20,
que falaram muito sobre não se sentirem representadas enquanto mulheres lésbicas, enquanto mulheres sáficas, assim. Eu acho que faltou mesmo. Eu acho que não... E assim, não vou dizer que, tipo, nossa, faltou na rua. Não, gente, eu vi casais belíssimos. A gente tem, né, tem o carro da visibilidade lésbica. Tem coisas lá. Mas eu não senti, tipo, o calor no momento que, tipo, eu senti na primeira vez. Tudo bem. Todas as primeiras vezes são primeiras vezes, gente. Não vou fantasiar, assim, de que tem que ser mágico sempre. Mas não encontrei. Acho que se eu fosse novinha, tipo, não ia fazer um grande barulho quanto fez. Eu acho que tem a ver com o movimento político. A parada perdeu 60% do investimento esse ano. Então, assim, aconteceu um grande evento, tinha gente pra caramba, música, festejo, discursos incríveis, teve. Só que quando você perde investimento, as coisas vão ficar literalmente pobrinhas. Então acho que a gente perde personalidades. Eu vi, tanto nas minhas redes sociais, vendo pessoas que foram, eu vi várias pessoas que eu sigo, várias pessoas que falam publicamente sobre a sua sexualidade, mas não teve um patrocínio nessas pessoas, não teve um investimento para que essas pessoas também pudessem fazer grandes propagandas da parada e falar bastante sobre isso, fazer esse barulho em si. Eu acho que penso que essa parada ela foi literalmente feita por nós, sabe? Como se fosse, eu juntei meus amigos e a gente fez uma parada. Eu tive essa sensação de que ela foi mantida, foi feita mais por quem já estava lá, quem já está acostumado a estar aqui, do que por quem está chegando. Acho que eu tive essa sensação de que não teve uma representatividade, uma grande coisa para quem chega. É muito mais para quem já está. Você fez sentido? Faz sentido. E eu concordo, porque entendi agora parte desse lugar que você está trazendo, como esse lugar dos investimentos e dos patrocínios, né? Porque é isso, a parada esse ano foi tanto quanto curioso pensar que mais da metade do dinheiro investido, né, por grandes empresas principalmente, não estava presente. Empresas que, durante outros meses do orgulho, estavam lá, colocando suas logos coloridinhas nas redes sociais, falando pra gente que a gente tem que ser quem a gente é, que essas coisas todas vão funcionar, né? Que o produto que elas estão vendendo nas cores do arco-íris deste mês pode ser destinado ou não a uma causa da nossa comunidade. Mas eu entendo que a gente vive dentro das mídias sociais, né? Hoje em dia todo mundo tá com o celular na mão, você está assistindo a gente, nos ouvindo neste momento por conta dessas mídias também. E aí, acho que esse lugar do não se ver pertencente, do não ter essa divulgação antes, também se deve a isso, né? Porque se não tem patrocínio, se não tem aquele stories que você tá passando pro lado e aparece lá a marca com as cores da bandeira, ou dizendo, a parada tá chegando, consuma nossos produtos, ou coisas do tipo, dá a sensação de que não tá tão presente, né? Eu fiquei pensando nisso agora. E, de fato, eu acho que a parada esse ano, ela existiu por causa das pessoas. E aí, conversando, tanto com pacientes que passaram no consultório depois da parada, com outras amizades, eu fiquei percebendo quanto pessoas mais velhas, né, no sentido de que já estiveram principalmente em outras paradas, têm essa consciência mais ativa. Eu acho que até eu fiz um vídeo sobre isso, acho que ele já saiu, que era falando sobre esse lugar de pertencimento mesmo, né, o quanto pra gente que teve parte de uma descoberta, parte de um lugar de conquista, estando na parada, é muito diferente para quem tá chegando agora, saindo do armário ou se percebendo na comunidade, num lugar onde ela já pode ser dentro de casa. Sim. Né? Seja pela rede social, seja porque a família apoia, seja por algum outro motivo, né? Mas eu, por exemplo, eu não podia... Quando eu fui na primeira parada, eu não falei pros meus pais que eu fui. Eu falei que eu tinha ido na casa de um amigo. Né? Na época, meus pais nem sabiam que eu namorava, inclusive. Era tudo completamente escondido. Então, acho que teve aquele medo que também era de estar ali, sabe? Mas que me fez estar pertencente. E aí, eu acho que esse ano, né, não ter todos esses investimentos, ou não ter todo esse lugar, também parece que murchou, né? Assim, parece que foi mais vazio. Só que, gente, a gente tava lá na rua e tinha tanta gente. E a sensação que eu tive, a gente até conversou disso, é que normalmente a parada enche por volta da 1 da tarde. Que é quando os carros começam a sair, né? Porque antes disso é
as grandes partes das preparações, parte dos discursos mais políticos acontecem sempre no começo. Só que esse ano, desde cedo, já tinha muita gente. A gente falou, caramba, que bom saber que as pessoas estão aqui, né? Pelo menos isso foi muito bom de ter. Foi. Eu lembro de chegar e olhar no relógio e falar assim, caramba, é 11 da manhã. E assim, já tínhamos que tomar cuidado onde a gente vai se localizar aqui para não atrapalhar fluxo de pessoas, de comércio. Coisas que, tipo, nos anos anteriores, chegava 11 da manhã, você andava livre, leve e solto aqui, ó. Só eu na parada e outras 3 pessoas, porque tinha pouquíssima gente. A galera ia chegando depois. E isso de falar sobre a parada ser para pessoas mais velhas, vamos colocar assim, pessoas que já talvez vivem a sua sexualidade há mais tempo, tipo, já estiveram esse processo, acho que tem um pouco a ver com essa divulgação e tudo mais, porque, gente, o jovem vai estar onde a gente tá falando que tá legal, tá? Exato. Eu acho que, assim, tipo, esse pensamento, por isso que eu falei, eu me comparo com a Mayara mais nova, de que, assim, então eu fui pra primeira parada com um processo de, é político, eu quero ver, mas porque meus amigos também estavam indo. Exato. Porque era muito legal, porque, nossa, você tem que ver, a parada é muito legal. Eu falei, putz, vamos, eu não tinha essa sensação de, eu tenho que fazer isto como um dever de pessoa LGBT. Sim. Sabe? E aí, eu sinto que este ano já teve mais esse sabor para mim. E que é isso, pessoas novas não vão olhar dessa maneira, assim, tipo, ninguém tá falando disso. Quando a gente tá falando disso, é do lugar da direita conservadora. Pra quê? Tá tão flopado esse evento, eu não vou. A gente sempre ouve que tem milhares de pessoas na parada, né? É a maior parada LGBT do mundo. Então sempre tem 50, né? 1.000 pessoas, milhões de pessoas. E esse ano, nos jornais, nas reportagens, tinha 36 mil pessoas. Comparando com um lugar, assim, recentemente eu fui num show de samba agora no Bank Park, e lá cabem 40, 35 mil pessoas. E, gente, se tinha 36 mil pessoas na parada, era por metro quadrado, né? Era, sei lá, por quarteirão, porque tinha muito mais gente do que 36 mil pessoas. Então, assim, não sei quem que tava fazendo essa conta, qual foi a calculadora, que, assim, não tava correta. Não tinha como. Eu concordo plenamente, tinha muito mais do que 36 mil pessoas, mas aí tem toda uma questão métrica que esse ano fizeram outros cálculos, tem um estudo da USP que calcula em manejos diferentes, mas ok, então vamos deixar essa parte pra lá e entrar na nossa última pergunta que eu quero te fazer aqui, antes da gente encerrar, que é, você acha que isso também tem a ver com a questão de, no mês de junho, temos, além da parada ter sido no começo do mês, né, Dia dos Namorados, que é uma data comercial muito grande para o nosso país de alguma maneira, né, tá bem estruturado. Tem também Festa Junina, que, gente, sou apaixonado por Festa Junina, junho, em todas as possibilidades eu vou aproveitar. E temos a Copa do Mundo acontecendo. Então, assim, tem 4 eventos ali que, pelo menos durante a semana da parada, estavam a 1000 por hora. Né? Então, você acha que isso pode ter balançado um pouco também nessa questão de divulgações, marcas, presença de pessoas na rua ou coisa do tipo? Acho que com certeza. Gente, eu sou muito fã de futebol. Então, assim, eu sou engajada com a Copa, estou ansiosa para a Copa Feminina no ano que vem. E eu acho que atrapalha muito, porque, assim, se eu sou comerciante, eu vou colocar bandeira LGBT, coraçãozinho pros namorados, ou eu vou colocar a bandeira do Brasil? Exato. Durante um mês inteiro. E as bandeirolas da Festa Junina. E elas já são do Brasil, amigo. As bandeirolas... mas pode ser só verde e amarelo. As bandeirinhas de São João são coloridinhas, são de chita. Então, assim, né? No meu comércio elas já são do Brasil, assim, que aí eu já englobo 2 eventos. Aí, mas aí você já tá juntando 2 coisas. Não, mas assim, se eu sou comerciante, eu vou procurar vender e fazer divulgação da Copa. Porque, assim, a Copa, ela vai durar o mês inteiro. Exato. O mês do orgulho também vai durar o mês inteiro? Vai, porque inclusive o dia do orgulho é dia 28, então nós temos um mês inteiro até chegar lá. Mas pensando no espaço de venda, de público, é o público da Copa. Exato. Então eu acho que com certeza mata um pouco da visibilidade. Sim. A Copa é pra todo mundo, né? O mês do orgulho não é de todo mundo, assim. Os LGBT. Exatamente.
Só pra 36 mil pessoas. A Copa é por Exatamente. 8 milhões, bilhões. Já sabemos que somos bem mais do que 36 mil pessoas, né, gente? Enfim, meu bem, foi muito bom estar aqui com você neste momento, mais uma vez. E com vocês, inclusive, porque isso aqui é só um pequeno espaço entre temporadas, porque a gente tá aqui, inclusive, para dizer que a segunda temporada vem aí. Sim. Então foi muito bom estar nesse espaço de novo. Foi muito bom estar com você de novo. Eu tento te repetir, eu não faria isso com nenhuma outra pessoa, a não ser com você. E é muito bom estar com vocês. Eu espero que vocês gostem desse petisco, desse tira-gosto que vai ser esse episódio. E, né, contem pra gente o que vocês acharam, o que vocês acham que faltou, né, neste episódio, o que vocês acham que nessa discussão também faltou. E quem sabe a gente não traz ao longo da próxima temporada que está sendo montadinha aí com muito carinho para todos vocês. Exato. Esse episódio sai hoje, dia 28 de junho, dia do orgulho para todos nós. E se você chegou no vídeo até aqui, diga pra gente, comenta aqui, comenta nas nossas redes sociais o que significa o orgulho para você. Bora, bicha. Bora, sapatão. E a gente se vê na próxima sessão. Uhul! Com 2 minutos de saldo.